Eu entrei no DNR através de concurso, em fevereiro de 71, e fui chamado em setembro. Aí dia 15 de setembro eu me apresentei ao seu Celso, que era o chefe de recursos humanos, e recebi dele uma carta me mandando para Pelotas. Ingressei no DNR em 21 de fevereiro de 1975, através do concurso público realizado em novembro de 74. Aqui, na antiga residência do DNR, na rua Silveira Martins, aplicado pelo DAS, da Administração de Serviço Público. A minha história começa em 1972, onde iniciei minhas atividades na Comissão de Estrada de Rodagem número 4, lá em Carazinho, e posteriormente, com a conclusão da BR-285, isso no final de 1974, por meio de decreto, foi extinta a Comissão de Estrada de Rodagem número 4, e ao mesmo tempo esse decreto nos amparou tanto os servidores estatutários da Lei 1711 como os seletistas. Concurso. Fez concurso aqui em Osório mesmo, em Porto Alegre? Osório. É, no Osório? Antes ali que era a residência do DNR, né? Aqui em Osório, no centro de Osório? Isso, ali? no centro de Osório. Para trabalhar no pedágio? Pro pedágio. Pedágio ali de Osório? Pedágio de Osório. Antigo DNR, através da residência de Pelotas, que é a RD5. Lá que eu conheci o Dr. Elton e o pessoal, tinha um chefe de escritório que era seu piloto e todo o pessoal da residência. Então fiquei em Pelotas de mais ou menos de 71, de setembro, até dezembro de 74. Quando então o DNR recebeu um trecho da BR-392, que era do DAIA, do Estado, passou a jurisdição do DNR, de Canguçu a São Cepé. E aí ele foi mandado para o escritório de fiscalização de Caçapava do Sul. Iniciei trabalhando na seção técnica, junto com o desenhista, o José Marcan Dias. Conferência, arquivamento de plantas, né? E ajudava também a conferir medições, né? Os cálculos por lá e montar as medições. Né? A datilografia quem fazia eram os outros colegas. Nós só conferíamos, montava manualmente, né? E eles conferiam os cálculos, né? Para o setor de engenharia passava tudo para a gente, montava e conferia os cálculos depois que ia para a parte da datilografia. Todo o corredor aqui, ali do segundo andar, era cheio de armários e lotados de documentos para serem processados. A gente se apresentou no Recursos Humanos, naquele tempo não era Recursos Humanos, naquele tempo era Serviço de Pessoal, seu Celso Padilha. E aí chamou o Plauto Padilha, que era chefe do Serviço de Comunicações, e nos apresentou: olha, vocês vão trabalhar no protocolo, que é onde nós estamos com carência de pessoal. E aí, nós recém-chegados não podia dizer não. Fomos para o protocolo, que foi um aprendizado e tanto. Não, eu levei 6 meses para ser chamado. Eram 20, né? A classe que eu fiz. Aí levei 6 meses para ser chamado. Foi trabalhar onde? No pedágio. Na primeira praça aqui? A primeira praça de Santo Antônio. E o senhor fazia o que lá? Eu fiz para auxiliar de limpeza. Aí depois que eu recebi uma promoção lá dentro, né? Mais ou menos. Em Caçapava éramos mais ou menos uns 5. Tinha um topógrafo, que é já falecido, que era o Arabi Silveira. Depois tinha o chefe do escritório, o Renê Ferreira, que ainda existe. Tinham 2 motoristas, o finado Adão
parece que ele desiste lá. E o desenhista também falecido, que era um uruguaio. Então eram umas 5, né? Em São Gabriel também, a maior parte dos funcionários dela já estavam aposentados. E aí eu tinha no escritório, que era o seu Quirino, então hoje está aposentado, e tinha assim o Haroldo, que era motorista. Eu gostaria de fazer um retrospecto de todos os chefes que eu peguei. Ah, ok. Tá? Então, como eu disse, o primeiro foi o Dr. Pantoja, mas na época que eu entrei ele estava em licença de saúde, licença médica. Aí estava respondendo o Dr. Rosendo Costa Preta. Aí depois do Dr. Rosendo foi o Dr. Ney Fortes. Depois do Dr. Ney eu peguei o Dr. Nascimento, Vinícius. João Vinícius Louros Pinto conhece. Depois do Dr. Vinícius veio o Dr. Mata. E depois do Dr. Mata veio o que foi nomeado já no tempo do Lederman. E depois, após o Lederman, então veio o Dr. Vladimir e hoje então o Dr. Pedro, que eu peguei no período do Pedro. Todos nós, Paulo Renato, João Francisco Godoy, Pedro Mochinho Chará de Barros, Pedro Saldanha Cota, o José Tito Rodrigues de Castro, Vanderlei Carneiro, eu acho que era isso, né? Todos eles eram subordinados ao engenheiro residente. Engenheiro residente. Você, engenheiro supervisor Leopoldo Correia Rota. O chefe administrativo Teodoro Arlindo Bevenuti. O chefe de conservação era Breno Cristóvão Vesco. Então, o chefe da oficina Vicente Guedes Melo. Qual era o outro chefe que tinha aí? E tinha os administradores de trecho, né? Era o Dinarte Lemos Pinto, o Oswaldo Silva. Não, pode ter me passado algum. Esses foram que, na época que o senhor trabalhava, esses é que atuavam? De 75 a 78. Então, assim, em cadastro tínhamos a Eni, que era a chefe da seção de cadastro na época, o Moacir, a Dona Edith, Moacir Correia da Silva. Moacir Correia da Silva. A Eni, como é o nome dela? Eni Batista, a Dona Edith Gomes, o Hélio Rodrigues, o Hélio dos Santos, a Dona Celina. Depois tinha comigo a Dona Ivone dos Santos Barbosa, aí o Wilson, veio trabalhar comigo, saiu do protocolo, depois veio comigo, tinha o Wilson, depois tinha o Paulo Fernando, que veio da ESSEX, da extinta ESSEX, o Amauri, que trabalha no... A Medições hoje? Isso, o Amauri. E a Conceição, né? Que é a Conceição. A doutora Cirlei Rinaldi e o doutor Eugênio. E posteriormente, em 95, na última admissão que houve, entrou o doutor Jair. E daí passou a fazer parte do quadro nosso, o doutor Jair. O Luciano, o Toninho, o Osmar. Mas eles são novos. Do pessoal da sua época. Quero saber do pessoal da sua época. O senhor trabalhou com o Toninho? Aqui, né? O Osmar que trabalhava junto, nós trabalhávamos junto. Eu e o Osmar. O Scarlo, Maneca, Manuel Barcelo, né? Olha, no decorrer desses anos, assim, a gente teve coisas boas, como teve alguma coisa ruim, né? Então, não sei se por influência política, assim, nós tivemos muita pressão.
tocou o pavor no pessoal, na extinção do DNR, porque ninguém sabia nada, ninguém falava nada que tivesse um sentimento, né, que fosse real, né? Então, tocou o pavor e todo mundo dizia que iam colocar todo mundo para fora, que dispensar todo mundo. Aí uns descobriram que se fosse para outro órgão que fosse relacionado à atividade rodoviária, que não perderiam a gratificação, que fosse para um órgão que não tivesse nada a ver com o transporte, perderia a gratificação, e parece que perderam. Tem uns que foram para o INSS e perderam, né? Então, tinha comentários assim, mas ninguém tinha certeza de nada, né? E teve colegas que tiveram que se aposentar proporcional, né? 34 anos de serviço, porque não tinha para onde ir, né? Assim que marcou, realmente foi a extinção do órgão DNR. Isso é uma coisa que... Triste. Foi a coisa ruim. É uma coisa ruim, é uma coisa que magoa, né? Que não precisava. A gente que está dentro, tu vê, era necessário apenas uma reestruturação, tá? Mas não uma mudança radical dessa natureza que, no meu modo de ver, ele não trouxe ganho nenhum em termos assim para a instituição em si. Só aquela que estava terminando o pedágio para nós, aí a gente leva aquele susto, né? Mas só ficou com medo de ser mandado embora, assim, alguma coisa, não? Não, porque para mandar embora não pensei nisso, né? Se eu sou correto no serviço, não fiz nada, não tem motivo, né? Fiquei com medo da transferência, para onde, né? Olha, as inaugurações, período bom, já veio, como eu disse, vinha um ministro. Outra coisa assim que eu acho que deve ressaltar, que embora seja do período da Revolução, que o pessoal fala muito do ministro Andreasa, né? Mas foi, olha, eu acho que o único ministro que eu conheci assim, que andava nas obras. E aqueles trechos em abertura de obras, assim, ele percorria as caminhonetas. Então aquela fila de caminhonetas da DDR, os engenheiros de firma da DDR. O que marcou mesmo foi no dia do concurso, que nós fizemos o primeiro candidato que fez o concurso. Ele era gago, ninguém sabia que era gago, né? Então, quando a entrevista a prova era oral, quando ele saiu na porta ali, ele saiu na porta, todo mundo foi em cima dele, caiu. Que caiu? E ele não saía nada, não sabia. Era gago, coitado, não conseguiam dizer nada, nós ficamos na mesma. Meu Deus do céu, coitado. Isso aí, até a gente lembra, isso aí a gente não esquece nunca. Essa bagagem de conhecimento que a gente adquire, isso é uma coisa muito boa. As pessoas que passaram, é uma lembrança, isso a gente não vai esquecer nunca, tá? Mas é gratificante. Eu me sinto realizado. Eu acho que tudo aquilo que eu planejei na minha vida, eu realizei no meu trabalho, na minha atividade. Só tenho a agradecer, eu não pensei eu só tenho a agradecer, né, que eu falei. A oportunidade que teve de trabalhar nos dois órgãos. Nos dois órgãos. Bom, eu tenho para dizer para o pessoal que os seus colegas do DENIT, né, e alguns remanescentes do DNR, e os novos que chegaram agora, os que virão, para não desistirem jamais do serviço público, né? Ele tem altos e baixos, né? Tem momentos ruins, parece que as portas se fecham, mas amanhã depois, às vezes mudam os governantes, né? E as coisas melhoram. Às vezes até mesmo na própria gestão do governante tem altos e baixos, né? Tem momentos ruins e depois as coisas melhoram.
para o pessoal não desistir jamais, né? A não ser que seja que vai em busca de uma coisa melhor, que passe com outro concurso, mas se não tiver uma outra opção, ficar em pé firme ali, continuar trabalhando com dedicação, como sempre, até que as coisas melhorem. Com certeza, sempre melhor. Eu falei para os colegas, sempre falei, e igual aqui é de igual o DNR, o ex-DNR, hoje o DENIT, é difícil um emprego nem esse que eu tive. Eu sempre falei, até me aposentar agora, eu estava falando, olha, eu vou sair porque já estou com 65 anos. E os colegas diziam, o que tu vai fazer? Não vai? Eu disse, não, vou ter que ir. Então foi uma coisa assim obrigada, não foi, foi uma coisa que não pensei bastante, né? A mensagem que eu deixaria é a seguinte, que eu acho que ser funcionário público é uma opção, a pessoa não é obrigada. Né? Então, no período quando exercer as funções do funcionário público, eu acho que a dedicação deve ser extrema. Deve se dedicar, manter um relacionamento bom com todos os colegas. E porque a nação, a gente tem que olhar para a nação, nós somos brasileiros. E os investimentos que são aplicados nas rodovias são oriundos do povo. Então a responsabilidade nossa é grande. Então nesse aspecto o que eu deixo assim para todos os colegas que ainda continuam, estão no trabalho, na ativa, e os que estão entrando agora. Que eu acho que ser funcionário público, além de opção, é uma vocação depois de estar no batendo, vamos dizer assim. Então eu acho, no meu período, para mim, assim, eu acho que valeu a pena. Aprendi muito dentro do órgão, foi uma escola, e fiz muitas amizades, e levo, assim, um período de grande satisfação. Lembrança de ter passado no DNR e DENIT, né, nesse período. Barreiras, elas são suaves quando a gente tem um ideal e luta por esse ideal. Não desistam nunca, tá? Que vale a pena.